vamos para a nossa aula de hoje da EBD? Abra a sua Bíblia lá no livro de Jó. Jó no capítulo 38. Jó capítulo 38. Os versos serão 4, 5 e 6. Quatro, 5 e 6. Diz assim, Jó 38, versos 4, 5 e 6. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem entendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou que lhes assentou a pedra angular? São esses três versos aqui. Deus questionando Jó de forma retórica, se Jó, onde que ele estava quando Deus criou todas as coisas? Né? E nós vamos falar hoje, nesta manhã, refletir um pouco sobre os atributos de Deus. Né? Eu trouxe esse texto porque esse texto nos mostra que Deus, antes que tudo houvesse, ele já era. Né? Então, nós vamos falar aqui de dois atributos específicos, né? Duas qualidades que Deus possui, que é a sua eternidade, ou melhor, três, né? Que é a sua eternidade, a sua justiça e a sua misericórdia. É sobre esses três atributos que a gente vai conversar um pouco aqui, tentar refletir um pouco sobre isso. Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus agora, no capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Vamos tratar primeiro aqui do atributo da eternidade de Deus. Hebreus 11, 6. Veja o que diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Né? Então, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que acredite que Ele exista. Né? Existe um princípio chamado de princípio de causalidade. Toda coisa que existe, ela foi causada por uma coisa anterior a ela. Esse púlpito existe porque a causa eficiente dele foi o marceneiro. Né? Os bancos existem pela mesma razão. O celular existe pela mesma razão. Não há nada no planeta, nada que exista sem que tenha uma causa que a tenha causado. Essa palavra que está aqui, esse verbo, né, é necessário que acredite que Deus existe, não é a palavra que está lá no texto original. A ideia que está lá é de Deus, Ele é. Né? Fala da eternidade de Deus. Deus, ele é o agente causador de toda a criação. Deus, ele é a causa eficiente de tudo e não pode ser causado por nada. Tá? Então, isso diz respeito à eternidade de Deus. Quando Moisés está diante de Deus, lá no deserto, e ele pergunta a Deus, Deus, quem eu vou dizer que me enviou a Faraó? A resposta de Deus a Moisés é, diga que o eu sou te enviou. Né? Isso significa que Deus, ele é o quê? Eterno. A mesma ideia que está lá no eu sou é que está aqui, né? A palavra, o verbo ser. A ideia de que Deus, ele é. Ele não existe porque a Deus não se aplica esse princípio de causalidade. Deus, ele movimenta todas as coisas, ele criou todas as coisas, mas ele não pode ser causado por absolutamente nada, porque ele é eterno, ele é todo-poderoso. Ele trouxe a criação do nada. Do nada. Então nós estamos falando da eternidade de Deus. Então quando nós falamos dos atributos de Deus, nós estamos falando da qualidade, ou das qualidades que Deus possui, das qualidades inerentes a Ele. E nós só vamos conseguir como funciona os atributos da misericórdia, da justiça e tantos outros, se nós entendermos que Deus, ele é um ser eterno. Deus, ele é todo-poderoso. Deus, ele criou tudo do nada.
Quanto mais nós entendermos acerca da eternidade de Deus, melhor será a nossa compreensão, o nosso entendimento acerca da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, mais fácil ficará a compreensão. Então, antes que tudo fosse, Deus já o era. Porque se nós ficarmos sempre aplicando esse princípio da causalidade em tudo, nós vamos chegar a um absurdo de que alguma coisa passou a existir sem que tenha uma causa. Então, existe um princípio de ilogicidade nesse pensamento. Logo, Deus necessariamente tem de ser o Criador de todas as coisas. Portanto, Ele tem de ser eterno. E sendo Ele eterno, todos os seus outros atributos também vão funcionar de forma eterna. Todos os atributos de Deus funcionam na mesma intensidade, funcionam em perfeita harmonia, não há nenhuma contradição. Então, essas qualidades que Deus possui, elas são plenamente perfeitas, né? E alguns desses atributos Deus compartilhou conosco. A misericórdia, o amor, o senso de justiça, são atributos que Deus compartilhou conosco. Nós podemos fazê-lo, nós temos algum grau de misericórdia, algum grau de amor, algum grau de justiça, graças à graça de Deus, em função da graça de Deus. Quanto mais Deus nos enche da sua graça, mais nós conseguimos intensificar essas nossas ações dos atributos comunicáveis de Deus. Mas existem atributos que só pertencem a Deus e a ninguém mais. A eternidade é um deles. Esse atributo só pertence ao ser de Deus. E todos os outros atributos vão funcionar exatamente como a eternidade, serão eternos. A misericórdia do Senhor é eterna, a justiça do Senhor é eterna, e não há desarmonia nesses atributos. Tudo bem? Então, quando nós falamos de atributos de Deus, nós estamos falando de características, de qualidades que Deus possui. E como é que nós vamos entender essas qualidades? De que forma? À luz da sua Bíblia, né? Então, tudo que Deus queria que nós soubéssemos acerca dele, Ele deixou revelada, registrada em um livro, né? Aqui nós chamamos esse livro de revelação de Deus, né? É o registro da revelação de Deus, né? O registro da revelação de Deus a gente chama de inspiração, né? E a compreensão do que está escrito aqui, desse registro sagrado, a gente chama de iluminação, que é quando o Espírito Santo nos traz entendimento acerca da palavra dele. Então, se nós queremos nos conhecer, saber quem nós somos, nós precisamos partir de um padrão, e esse padrão é Deus. Então, nós conhecemos o padrão que é Deus, e a partir daí nós vamos saber quem nós somos e qual é a nossa condição. Porque Deus, para se relacionar conosco, Ele não compara o fulano A com o fulano B. Deus compara o fulano A com Ele. Deus compara o fulano B com Ele. Ou você anda segundo a minha lei, segundo a minha vontade na plenitude, ou você não tem parte comigo. Você não pode se relacionar comigo. Se nós olharmos o momento, o registro ali do batismo de Jesus Cristo, qual é a voz que vem lá do céu e diz assim: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, ou em quem eu me comprazo. Essa é a voz do Espírito, é a voz de Deus falando. Por que Deus diz isso? Porque Jesus Cristo, Deus encarnado, o homem, ele cumpriu toda a vontade de Deus. Ele andou segundo a lei de Deus. Por isso que no Salmo 24 o salmista vai dizer que somente aquele que tem as mãos limpas e tem o coração puro pode adentrar nos portais eternos. E o salmista vai seguir dizendo que se abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, que é Jesus Cristo, o único homem que é limpo, tem as mãos limpas e o coração puro. Esse pode ver o Senhor. E é por conta da mediação de Jesus Cristo que agora Deus também nos chama para que nós entremos pelos portais eternos. Então é importante que nós compreendamos isso, tá? Então todos os atributos de Deus funcionarão de forma eterna. A misericórdia do Senhor dura para sempre, tá? É isso que diz o texto bíblico. Vamos abrir lá em Gênesis 15 e tentar entender agora o atributo da justiça de Deus, tá? E depois, por fim, a gente vai falar do atributo da misericórdia de Deus. Lá em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 7. Gênesis 15, versículo 7 até o 11 e depois o 17.
Gênesis 15, os versículos de 7 a 11 e depois pula lá para o 17. Diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defrontes das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Agora lá no 17, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Como é que nós vamos trabalhar a justiça de Deus a partir desse texto aqui? Deus faz uma promessa a Abraão, e Abraão pergunta para Deus: Tá, Deus, como é que o Senhor vai cumprir essa promessa? Como é que eu sei que o Senhor vai cumprir essa promessa? Então Deus diz a Abraão: pega os animais, parte-os ao meio e faz um corredor deles, que era a forma como se fazia contrato à época. É como se nós acertássemos alguma coisa aqui e fôssemos assinar o contrato. No mundo antigo se fazia contrato dessa forma, né? E a assinatura desse contrato, ela era simbolizada quando as partes contratantes passavam naquele corredor, né? Isso simbolizava o seguinte: se uma das partes não cumprisse com o que foi estabelecido, com as cláusulas do contrato, que aconteça com a parte que não cumpriu o acordo, o mesmo que aconteceu com os animais. Essa era a ideia. Então Deus vai entrar em pacto, ou cortar o pacto, né? O nome correto seria esse, cortar a aliança com Abraão. Mas quando é a vez de Abraão passar entre as partes, o que acontece? Vem sobre ele um profundo sono, né? Ora, se a gente começa a pensar em pacto, né, em aliança, a gente precisa saber quais eram as cláusulas dessa aliança. O que Abraão tinha de fazer? Deus vai dizer para ele lá atrás: Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Essa frase não está aleatória. Ser perfeito e anda na minha presença. Só é possível andar na presença de Deus se for perfeito. Abraão era perfeito? Não era. Era impossível que Abraão cumprisse as exigências que Deus fez no momento do pacto. Não era possível. Por isso ele cai num profundo sono. E o texto bíblico vai dizer que uma tocha de fogo e um fogaréu passam entre aquelas partes, assinando um contrato. Ali nós temos o Deus Pai e o Deus Filho assinando esse pacto, o pacto da redenção. Era como se Jesus dissesse para Deus: Pai, se aqueles os quais agora eu represento não cumprirem a sua parte do acordo, que aconteça comigo exatamente o que aconteceu com esses animais. Ou seja, Jesus Cristo se colocando agora na condição de nosso representante diante de Deus, ainda lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, tá? Então Jesus se coloca nessa condição. Abraão dorme e Jesus Cristo passa entre aquelas partes, assinando esse contrato com Deus. Veja a simbologia que isso tem lá no Novo Testamento, no momento em que Cristo está ceando com seus discípulos. Quando ele pega o pedaço de pão, o que ele faz? Ele parte o pão ao meio. Ou seja, desde Adão até toda a raça humana, nenhum é capaz de cumprir a vontade de Deus. Deus atua em nossas vidas, se relaciona conosco por meio de representante. Primeiro, representante Adão, que falhou ao não cumprir os mandamentos de Deus, porque esses mesmos mandamentos que Deus exige que o homem cumpra quando ele faz o pacto de Abraão, ser perfeito significa, olha, cumpre os meus mandamentos, do primeiro ao último, na plenitude. Isso é ser perfeito, e assim você vai poder se relacionar comigo. Adão, esses mandamentos já estavam presentes lá em Adão, porque quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o único Deus, o que Adão faz ao desobedecer a Deus? O que a serpente diz? Olha, vocês serão como deuses. Então Adão quis ser como Deus, então ele já desobedeceu o primeiro mandamento ali. Jesus Cristo, quando ele faz a síntese da lei, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E depois ele termina a síntese: e o teu próximo como a ti mesmo. Quando Adão, do lado de Eva, vendo tudo que a serpente dissera a ela, enganando e não fez nada, o que ele fez? Ele não amou Eva. Então Adão descumpriu os 2 mandamentos, que é a síntese da lei. Então ele descumpriu toda a lei. O próprio texto bíblico vai dizer que se você descumprir um desses mandamentos, você descumpriu
Todos. Então, os mandamentos de Deus não dizem respeito a uma lei que Deus escreveu e entregou a Moisés para que entregasse para o povo, não. É aquilo que Deus é. Ele é o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o único Deus, eu sou santo. Então, esses mandamentos, eles já estavam presentes lá no Éden e Adão desobedeceu a todos. Todos eles. Tá? Então, Deus entra em pacto com Abraão, mas Abraão sai de cena e quem assina o contrato é o Deus Pai e o Deus Filho. Agora, Jesus Cristo se coloca nessa condição. E perceba que aqui nós vamos ter uma atenção bíblica lá atrás, lá em Gênesis 3,15. Ou melhor, em Gênesis acho que 3, um pouquinho antes, que é a queda de Adão. Porque a rebelião dos anjos já havia acontecido, Satanás já existia, tanto que quem tentou Eva e Adão. No entanto, Satanás ele comete o mesmo pecado de Adão, ele queria ser como Deus. E o que acontece? Condenação sumária, punição sumária, direto para o inferno, sem chance de perdão, sem chance de arrependimento. Mas quando chega a vez de Adão, que comete o mesmo pecado, as duas coisas eram criaturas, né, uma corpórea, a outra não corpórea, mas o pecado é o mesmo. O que Deus fala para Adão? Lá em Gênesis 3,15, da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Ou seja, a um houve condenação, a outro houve uma promessa. Houve uma promessa. E aí começa-se a questionar. Claro que aqui no campo bem da aparente injustiça, tá? Por isso que o texto bíblico vai chamar Satanás de nosso acusador. Começa a se questionar. Satanás questiona, olha, mas onde é que está a justiça? Porque eu cometi o mesmo pecado, condenação sumária, sem chance de perdão, inferno, lago de fogo. Adão, mesmo pecado, recebeu o quê? Uma promessa de um Salvador. A única punição, o castigo que ele recebeu foi ser afastado do paraíso, afastado da comunhão com Deus, mas recebeu uma promessa de salvação. Agora questiona-se, onde está a justiça de Deus? Se ambos deveriam ser condenados ao lago de fogo e enxofre, condenação eterna, porque assim Deus estaria sendo justo. Nesse pacto que Deus faz aqui com Abraão, que Abraão sai de cena e entra Jesus Cristo, começa a se desenvolver a história da redenção. Lá em Gênesis 3:21, nós já começamos a ver essa clareza. Abre lá em Gênesis 3:21, para a gente começar a entender como é que vai se desenvolvendo esse processo da justiça de Deus ao longo da história da redenção. Gênesis 3:21. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Um versículo aparentemente simples, né? A gente olha para esses textos bíblicos assim e se não buscar a explicação diante de toda a Escritura, a gente vai ter uma certa dificuldade de compreender o que o texto de fato diz, né? Esse texto aqui, Cristo está presente nele, saltando aos olhos. Veja, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles sentem o quê? Vergonha. Então o que eles fazem? Essa vergonha se deu porque eles se viram nus. Ora, antes de desobedecerem a Deus, eles estavam nus e não tinham vergonha nenhuma. Depois que desobedeceram a Deus, passaram a ter vergonha, pegaram folhas de figueira e coseram roupas para si, para encobrir a sua nudez. Essa percepção da nudez apontava para a desobediência deles. No entanto, eles queriam esconder isso de Deus, porque se envergonharam. Então Deus vai lá diante deles, ó, vocês não têm condições de resolver o problema de vocês. Quem vai resolver o problema de vocês sou eu. Então Deus foi lá, tirou a pele de um animal. Ora, para tirar a pele de um animal, precisa matar esse animal. Quem matou esse animal? Deus. Quem tirou a pele desse animal? Deus. Quem foi que cobriu Adão e Eva? Deus. Quem foi que matou Jesus Cristo? Deus. Então a gente já começa a enxergar todo esse processo da redenção se iniciando aqui no livro de Gênesis. Se iniciando aqui no livro de Gênesis e Deus sendo o agente causador da salvação do homem. E Deus sendo o agente causador da salvação do homem. E voltando para o texto lá de Gênesis 15, como é que fica essa justiça de Deus? Então a história da redenção começa a se desenrolar, começa a se desenvolver. Ora, um homem desobedeceu a Deus e deveria ser o quê? Punido, e não foi. Então nós começamos a entender por que a necessidade de Deus encarnar, de Deus vir na forma humana. Por quê? Porque um homem precisava ser punido, porque Deus não é injusto. Assim como Deus ele é misericordioso, ele também é justo. E as coisas funcionam na mesma intensidade. As coisas funcionam em harmonia. Tá? Então, da mesma forma que Deus ele é justo, ele é misericordioso. Então, se um homem desobedeceu a Deus, esse homem deveria ser punido. E Deus trabalha na condição com representantes. Adão nos representava diante de Deus e agora nós temos Jesus Cristo nos representando diante de Deus.
Tá? E quando nós chegamos, já lá no Novo Testamento, com o Deus encarnado, com Jesus Cristo, sendo morto, crucificado, né, o homem sendo punido, abra sua Bíblia lá em Isaías 53:10. Isaías 53:10. Veja o que o profeta vai dizer. Isaías 53:10. Diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agradou Deus moê-lo, ou agradou Deus puni-lo, ou agradou Deus matá-lo, né? Você pode usar qualquer desses verbos que não vai interferir em nada a semântica do texto. Ou seja, Deus teve prazer na morte de seu Filho Jesus Cristo. Deus teve prazer. Por que ele teve prazer? Porque naquele momento estava sendo feito o quê? Justiça. Um homem desobedeceu a Deus, um homem deveria ser punido. E Jesus Cristo, ao ser receptáculo dos nossos pecados, ao se fazer pecador, ele recebe a justa ira de Deus, ele recebe a condenação de Deus. Deus mata seu filho. Deus mata seu filho. O texto bíblico vai dizer que Jesus se tornou como um verme. Quem era esse verme? Nós. Só para que nós possamos entender a nossa condição, nós éramos vermes, e vermes transitam na podridão. É isso que o salmista também vai falar, e Jesus cita esse texto do salmista. Então ali, quando ele recebe os nossos pecados, Deus faz a justiça, Deus castiga o homem como deveria ser castigado. Então a justiça está feita. Não por acaso o texto bíblico vai dizer, Jesus Cristo vai dizer que vi Satanás cair do céu como um raio. Por quê? Porque ele perdeu aquele poder de acusação. Ele não pode mais acusar. Toda a história da Bíblia, ela vai se passar como se fosse um tribunal. Nós temos Deus, o justo juiz, nós temos o réu, que somos nós, que éramos nós, desde Adão, nós temos o advogado, que é Jesus Cristo, e nós temos o acusador, que é Satanás, o acusador de nossas almas, que nos acusava diante de Deus por conta da falta de justiça. Adão recebeu uma promessa e Satanás recebeu condenação. Onde está a justiça? No entanto, quando Deus castiga seu filho, mata Jesus Cristo, quando Deus pune Jesus Cristo, a justiça ali é feita. Então Jesus vai dizer, vi Satanás cair do céu. Agora ele não tem mais o poder de acusar. Por isso que o texto bíblico vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É assim que funciona o atributo da justiça de Deus. Deus em nenhum momento agiu de forma injusta. Deus o tempo todo agiu com justiça. E a gente percebe isso ao longo da progressividade da revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então aquele pacto que Deus faz com Abraão, ele está dizendo, olha, cumpre toda a minha lei, ser perfeito e anda na minha presença. Abraão dorme, Jesus Cristo passa entre as partes, Jesus Cristo cumpre toda a lei, merece entrar no céu, mas ainda assim, sendo homem perfeito, ele recebe a punição de Deus. E ao receber a punição de Deus, todos os nossos pecados, eles foram o quê? Perdoados. Todos os nossos pecados, eles foram perdoados. Por isso que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo bem? Os irmãos querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Então esse é o atributo da justiça de Deus. Deus não deixa impune o pecador. Cristo não era pecador, ele se fez pecador em nosso lugar. Ele assumiu a culpa que era nossa. Deus não perdoa pecados, ele pune o pecador. Pense na seguinte cena: você está diante de um assassino, comprovadamente assassino, todas as provas na mão do juiz. O juiz sabe que ele é um assassino, mas o juiz, na hora de emitir a sentença, ele diz: eu sou um juiz misericordioso.
E por ser um juiz misericordioso, eu não vou te condenar. Vou te inocentar. Você não tem mais culpa, você está absolvido, pode se retirar, você está livre. Isso é misericórdia ou isso é injustiça? A não aplicação da lei diz respeito à injustiça e não misericórdia. Esse juiz não foi misericordioso, esse juiz foi injusto, ele não aplicou a lei. A desobediência à lei, o texto bíblico vai dizer, principalmente lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, se eu não me engano, que se nós desobedecermos a Deus, nós morreremos. Se obedecermos a Deus, nós viveremos. Ou seja, a desobediência à lei provoca morte, não provoca vida. Então esse juiz da ilustração não é um juiz misericordioso, ele é um juiz injusto. E Deus não foi injusto, ele puniu o homem, o verbo de Deus encarnado. E aqui a gente começa a entender, né? Repetindo, por que houve a necessidade de o Filho de Deus ter encarnado. Então Deus não perdoa pecados. Você pode dizer assim, mas irmão, e aqueles textos bíblicos que tem lá dizendo que Deus, filhinhos, as primeiras epístolas ali de João, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que tem um advogado justo diante de Deus que vela por vós. Então quer dizer que nós temos que pedir perdão por nossos pecados? Sim, temos de pedir perdão dentro dessa compreensão. É por isso que quando nós oramos, Senhor, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Jesus já foi punido. Então nós estamos reconhecendo que ainda estamos no processo de santificação e por conta de estarmos nesse processo, iremos ainda pecar algumas vezes. Mas esse pecado vai nos constranger. Então nós oramos a Deus em nome de Jesus, mediados por Jesus Cristo, sabendo que Ele, o homem perfeito, já foi punido e que esse pecado não me afeta mais, quando se trata de eternidade, quando se trata de relacionamento com Deus. No entanto, esse processo de santificação, ele exige que nós o façamos, que nós reconheçamos que ainda estamos nessa condição de pecador, que ainda pecamos porque não estamos no corpo glorificado. Mas Deus, em momento algum, vai perdoar os meus pecados, como, olha, eu vou tirar a culpa de você, você não tem mais culpa, acabou. Não, Deus imputou a culpa que era nossa em Jesus Cristo. E essa imputação de culpa a um homem perfeito é o que a gente chama de misericórdia. E aqui eu passo para o nosso último ponto, que é a misericórdia de Deus, o atributo da misericórdia de Deus. Abra lá a Bíblia, no Salmo 136. Vamos ver apenas o verso 1. Salmo 136. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista vai seguir todo o salmo falando da misericórdia de Deus, que ela dura para sempre, que ela dura para sempre. Por que ela dura para sempre? Porque Deus, Ele é eterno, e os seus atributos também são o quê? Eternos. Tá? Então, se a misericórdia do Senhor dura para sempre, ela é eterna. Então, misericórdia não vai significar que Deus teve perdão, que Deus perdoou os meus pecados, mas que os meus pecados foram imputados ao homem perfeito. Agora nós conseguimos entender como funciona a justiça de Deus em relação à misericórdia. Deus não pode ter misericórdia de você e misericórdia de mim como simplesmente um esquecimento dos nossos pecados. Deus não pode esquecer que nós pecamos. Então Ele pegou esses nossos pecados, imputou no homem perfeito e puniu aquele homem perfeito, sendo, portanto, justo. E dessa forma é que deve ser compreendida a misericórdia de Deus. Como a imputação de pecado, você imputar o pecado que pertencia a um homem inocente, porque Deus trata conosco por meio de cabeças representantes. Primeiro, Adão. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo, ele é o último representante, e graças a esse último cabeça, nosso representante, nós podemos nos relacionar com Deus, porque por meio de um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, por outro superabundou a graça, que é Cristo. Tá? Então o resultado da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, é a graça salvífica de Deus que nos alcançou. É a graça de Deus que nos alcançou. Tá? Então nós não podemos achar que Deus, Ele perdoa pecados. Deus, Ele pune o pecador. Ele pune. Tá? E mais uma vez, misericórdia diz respeito à imputação de crime. Deus aplicou a lei. Aplicou a lei a quem? Ao homem perfeito que era Cristo. E sendo Deus, ressuscitou. Foi até o Hades, ressuscitou, está à destra de Deus agora,
como nosso advogado. Então Deus não olha mais para nós como pecadores, porque Ele já nos puniu. Deus aplicou a sua justiça. Então Ele olha para nós como filhos, porque fomos punidos na pessoa de Jesus Cristo. Então o homem será condenado por suas obras. Será condenado por suas obras. Aqueles os quais Cristo representa, como está lá no pacto que Deus fez com Abraão, também serão salvos ou condenados por suas obras. Mas nós praticamos boas obras? Não, Cristo as fez em nosso lugar. Cristo cumpriu a lei. Então nós praticamos boas obras representados por Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele olha para quem? Para Cristo. E por isso Ele vai dizer: vindes, benditos de meu Pai, para a morada que está preparada para vós antes da fundação do mundo. Que agora nós nos relacionamos com Deus por meio de Jesus Cristo. Então misericórdia diz respeito à imputação de crime ao homem perfeito, que é Jesus Cristo. O fato de pedirmos perdão a Deus por pecados que ainda cometemos, significa que nós reconhecemos ainda a nossa condição e reconhecemos ainda o que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus. E esse reconhecimento que nós temos faz com que nós nos santifiquemos. É um processo chamado de santificação. Então Deus, Ele é eterno. Os seus atributos funcionam também de forma eterna. A misericórdia do Senhor dura para sempre. A justiça de Deus, ela é plena, ela não falha. Deus foi justo, perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso. E o mesmo tanto que Ele amou, que Ele nos amou, Ele também tem ira, né? Ou ódio. A gente, às vezes, alguns evitam usar esse termo, né? O ódio de Deus. Mas Deus é que é o padrão, não somos nós o padrão. Deus tem o ódio perfeito, Deus tem o amor perfeito, Deus tem a ira perfeita, né? Então Deus se aborrece todos os dias por conta do pecado do homem, se aborrece com o homem, né? Alguns textos traduzidos vai trazer a ideia do ódio de Deus. Então Deus, Ele é perfeitamente amor, mas Ele é perfeitamente ódio. Ele é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso. Todos os seus atributos funcionam na mesma intensidade na eternidade. Então, ao mesmo tempo que Deus foi justo, Ele foi misericordioso. Porque Ele foi justo? Porque Ele não deixou de punir o pecador. E por que Ele foi misericordioso? Porque Ele trabalhou de tal maneira que os nossos pecados foram imputados ao homem perfeito. Por quê? Porque Deus trabalha, ou Deus se relaciona com o homem por meio dos representantes. Primeiro Adão, depois Jesus Cristo. Então Deus foi o quê? Perfeito em sua justiça, e Deus foi perfeito também em sua misericórdia. E graças a isso nós podemos nos relacionarmos com Deus, e sobre nós não pesa nenhuma condenação, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos nós fomos salvos por meio da obra de Cristo. Então a graça que nos alcançou é resultado da justiça de Deus sendo aplicada e da misericórdia de Deus para conosco, tirando os pecados que cabiam a nós e imputando ao homem perfeito e punindo esse homem perfeito. E hoje nós podemos nos relacionar com Deus por meio dessa obra tão maravilhosa e tão grandiosa. Amém, irmãos?